eu sou o Lucas, essa é a nossa quinta aula do nosso curso gratuito de cutelaria e, antes de qualquer coisa, gostaria de lembrar vocês que utilizem os equipamentos de proteção individual. Essa é uma aula prática, nós vamos começar o corte da nossa faca, a usinagem do contorno, a limpeza da carepa, vamos aprender tudo isso nessa nossa aula, mas é de suma importância que vocês estejam protegidos. A nossa última aula foi a aula de equipamentos de proteção individual e também a gente falou um pouquinho sobre a altura das máquinas e bancadas na oficina. Então dê uma olhada porque é uma aula crucial, muito importante para você trabalhar e conseguir fazer sua faca com segurança. Hoje nós vamos cortar a nossa faca, como eu disse, vamos utilizar uma barra de aço 5160. O link para adquirir essa barra para você fazer com a gente aqui, para fazer junto, está na descrição do vídeo. Tá? É uma barra de 60 centímetros de comprimento por 5 centímetros de largura. É um aço virgem da Manchester Aços. Caso você queira adquirir outras medidas, você também consegue adquirir direto na Manchester, ou até mesmo lá no Mercado Livre deles, lá tem bastante opção. Um outro ponto importante também a se destacar é que nessa aula vocês vão ver que vamos utilizar alguns materiaizinhos didáticos que vai ser o nosso molde para o corte da faca e também a nossa planilha de trabalho que a gente vai preencher ao final do curso para que mais para frente a gente consiga precificar essa faca de forma perfeita, ok? E aonde que vocês conseguem adquirir esse material didático ali, né? Baixar esse material didático de forma gratuita, como vai ter também outros materiais no decorrer do curso. Vocês encontram esses materiais no nosso grupo do Facebook, o link está na descrição e fixado no primeiro comentário. E vocês também encontram no nosso grupo do Telegram. Quando a gente começou o curso, a gente montou um grupo no WhatsApp, mas já deu o limite de pessoas ali daquele grupo, né? Acho que falta poucas pessoas ali para alcançar o limite. E aí estamos migrando para o Telegram, que ali a gente consegue ter mais pessoas ali se ajudando. O pessoal é muito receptivo, todo mundo se ajuda, então clique lá e venha participar dessa turma. Aqui vocês estão vendo que eu estou sem máscara, mas é porque eu estou gravando. Na hora da produção, utilizem a máscara, pessoal. É muito importante vocês utilizarem a máscara. A máscara que eu uso está no último vídeo aí, deem uma olhada lá. Nós vamos ter uma live para tirar dúvida das últimas aulas. Vai ser na próxima terça-feira, ok? Esse vídeo está saindo, essa aula está saindo na sexta. Na próxima terça já vai ser a nossa live. Caso você tenha perdido, não conseguiu, né, mandar sua dúvida lá na live, assista a live. Ela também vai estar disponível aqui no canal e às vezes algum camarada fez a pergunta lá, né, tirou a dúvida que é que você tinha, ok? Lembrando também um ponto a se destacar, que as dúvidas que vão ser tiradas na live são apenas das aulas que já foram, ok? Não vamos adiantar matéria, não vamos falar das próximas aulas, por uma questão didática mesmo, ok? Então, tomem nota, tem um caderninho ali, marquem as dúvidas das aulas que vocês assistiram e venha tirar as dúvidas conosco, vamos bater um papo ali bem descontraído, beleza? E se você também quer ajudar esse nosso projeto, o nosso código Pix é canaloficinando@gmail.com. Se você quer pagar alguma coisa pelo curso, que vai estar disponibilizado aqui para sempre para vocês, que é um curso extremamente completo, galera. Tem gente vendendo um curso desse aí por um valor bem alto. Se você quer pagar alguma coisa por esse curso ou dar uma força para o canal aí para ajudar esse processo, né, do curso, nosso Pix, canaloficinando@gmail.com. E no final do curso vai ter aí um agradecimento para todo mundo que auxiliou, que ajudou no processo. E se você está vendo isso depois que acabou o curso também quiser pagar algum valor pelo curso, estamos aí, vai ser muito bem-vindo. Bom, pessoal, o primeiro passo é imprimir o nosso molde, né? Recortar ele e colar em uns 2 pedaços aí de papel cartão. Isso vai dar uma espessura melhor para o nosso molde e aí consecutivamente a gente consegue fazer o contorno, né? Fazer esse desenho no aço de uma forma muito mais fácil, né? Ele fica bem mais certinho, tá? Eu prefiro fazer assim do que colar o desenho com uma cola rápida, uma cola instantânea no aço e depois vir cortando, porque dessa forma você não vai ter um problema dele estar liberando gases ali que incomoda bastante no olho conforme o aço vai esquentando, né? Conforme você vai trabalhando. Então eu prefiro bem mais assim. Bom, pessoal, aqui com o nosso molde cortado já, né, prontinho, nós notamos aqui que a empunhadura ficou bem legal na mão, ela ficou com o cabo aqui bem justinho, né, apesar dela ficar com um pouquinho de material sobrando para fora, ele não ficou muito, né, ficou um cabo bem legal mesmo, né. Porém, vocês percebem aqui
porque ela ficou um pouquinho maior a empunhadura, né? Quando a gente aperta aqui no molde, a gente sente que ficou um pouquinho maior, né? Mas isso tem um porquê, porque a gente vai tirar um pouquinho de material depois aqui, né? Acertando essa largura, né? Até ficar confortável na mão. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente, ela é a regrinha que eu tenho, tá? Então não se preocupem com isso. E também é sempre interessante deixar um pouquinho de material extra, né? Porque a gente sempre consegue tirar material, mas adicionar é difícil, né? Então a gente consegue depois acertar certinho essa largura e ficar tudo bem legalzinho, né? Para na hora que a gente for colocar as talas estar bem anatômico e confortável. Para fazer a marcação nós vamos utilizar esse carinha aqui. Isso aqui é um marca-texto escolar, um branquinho corretivo, né? Você encontra em casa de papelaria mesmo. Eu gosto bastante porque ele fica uma marca branca bem fácil de ver mesmo. É bem legal. Agora, partindo para o corte, certifiquem de que o disco está bem preso e alinhado, né, para não ter nenhum tipo de acidente. E nós vamos começar ali com alguns cortinhos, tá? Indo da largura do aço até a base do nosso desenho. Aí vamos fazer isso em todo o raio, beleza? Depois a gente vem com essa parte de cima ali, a gente consegue fazer um corte direto, reto e cortamos. E aí é só vir contornando, né, todos os cortinhos e já está resolvido o corte curvo. Agora que nós cortamos a ponta, né, fizemos ali o perfil, a gente coloca um pouquinho mais para frente essa faca. Vocês viram que ela estava presa bem próximo à ponta, né? Agora a gente já começa a vir para a parte do cabo, né? E a gente faz isso para que não haja muita vibração no aço, porque senão conforme a gente está cortando ele vibra muito e aí periga bastante do disco quebrar, né? O quanto que essa peça vai vibrar na hora do corte varia bastante da espessura do aço e da largura também da barra. Mas se você viu que ela começou a vibrar um pouquinho, puxa ela mais para dentro da morsa, deixa ela mais curta e aí continua o corte, né? Na parte da empunhadura a gente vai fazer o mesmo processo. Vamos fazer diversos cortinhos, um do ladinho do outro, chegando até o desenho e depois a gente vem cortando esse contorno, esse raio. Trabalhar dessa forma dá um pouquinho mais de trabalho, sim, mas é muito mais seguro. Dificilmente esse disco vai quebrar na hora desse corte. Uma vez que nossa lâmina já está praticamente toda cortada, vamos seccionar ela da barra e cortar o pedacinho que falta ali e já era. Antes de começar, é interessante que você verifique o esquadro da sua mesa flat. Ela estando no esquadro vai facilitar bastante depois a nossa marcação para estar fazendo o desbaste, tá? E também é interessante que você use uma lixa 36 gasta, tá? Ou uma outra lixa, uma lixa grão 100 talvez, mas tem que ser com um grão gasto, porque afinal de contas corre um risco de quebrar, né? Porque a gente vai trabalhar bastante com os cantinhos da lixa. Começamos esse processo dando uma leve passada na parte de baixo ali, na essência do desenho, para tirar qualquer tipo de irregularidade, rebarba, e com a ajuda de um toquinho nós vamos empurrando ali, né, pressionando a lâmina contra a nossa base flat, tá? E vamos tirando até chegar a deixar o nosso risquinho branco bem fininho, tá? A gente não precisa sumir com ele totalmente, mas é interessante que a gente deixe ele bem fininho mesmo, tá? Que aí o contorno já vai ficar praticamente zero ali, né? Praticamente pouquinha coisa para a gente estar acertando depois, mas nós vamos acertar ainda depois a questão anatômica desse cabo, quanto que ele vai ficar confortável na mão depois que a gente lixar todo esse contorno. É interessante lixar o dorso da faca dessa forma, porque evita alguns degraus, né, que possa vir a ter, e também deixa a silhueta da faca muito mais bonita, né, bem mais certinha. Daí, quando você lixa dessa forma, os riscos ficam no sentido de comprimento, né, e a gente vai ter que mudar depois para o sentido de espessura da faca, né. E aí, agora que a gente já lixou todo o contorno, podemos notar aqui que ele não ficou muito confortável, ficou um pouco grande nessa empunhadura. Quando a gente fecha aqui, né, a mão, os dedos não encostam, né, na mão lá certinho, fica ainda um espacinho. Aí a gente vai acertar agora, né, essa medida na lixadeira de cinta, tirando, né, um pouquinho dessa largura excedente. Aqui ela está com aproximadamente 28 milímetros, né?
em uma ponta, aproximadamente 34 milímetros no centro e aproximadamente 30 milímetros na outra ponta ali, né, mais baixa, né, no outro rebaixo. Então a gente vai descer um pouquinho essas larguras, né, deixar, ir tirando aos poucos, ir tateando, ir experimentando, né, na mão para ver se ela já fica mais confortável e para ver se os dedos vão encostar na nossa mão. Vocês vão ver aqui um pouquinho mais para frente como que eu tenho aqui como regrinha para mim, né, de como que fica legal antes da gente colar os cabos, né? Porque ao meu ver, quando ela fica dessa forma, vocês vão ver já já na mão, quando a gente cola o cabo e faz as talas, né, ela fica bem confortável mesmo, tá? Bom, aqui tá a regrinha que eu digo. Notem que o meu indicador, o meu anelar e o meu dedo do meio, eles encostam na minha mão quando eu fecho, tá? Então dessa forma ela fica bem confortável, tá? E quando a gente colocar as talas, vai ficar bem anatômico, não vai ficar um cabo muito grande na mão. O próximo passo aqui é conferir o alinhamento da peça. É um aço virgem, tá? Mas não é um aço retificado, é um aço laminado. Então ele pode vir ter alguns empenamentos, sim. Aí a gente vai conferir esse alinhamento olhando sempre em direção à luz ou em direção à parede branca, nunca olhando, por exemplo, em direção ao piso, que tem algumas formas geométricas ali que podem atrapalhar, tá? Ou então você pode utilizar uma régua e vendo ali os espaços de luz, né? Como vocês podem ver ali no centro, tem uma barriguinha de luz, né? O que mostra que ela está um pouquinho empenada. E olhando da outra forma, ó, ela tem as extremidades, né? As pontas ali vazando luz. Daí é fácil, o aço está mole, é só a gente desempenar. No meu caso ali, como vocês podem ver, eu utilizo uma morsa presa num outro sentido, né? Ela está presa na lateral da bancada, e aí eu vou apertando ali, né? E forçando um pouquinho, que aí ela vai e fica alinhadinha, como vocês podem ver aqui, né? Tá vendo? Sem espacinho de luz, ela ficou bem alinhadinha. Isso é muito crucial para o nosso próximo passo, que é a limpeza. Com os nossos patrocinadores vocês encontram o que é de melhor em insumos e maquinários para cutelaria. Manchester Aços. Lá vocês vão encontrar aços para cutelaria como 5160, 1070, 1080, 15N20 ou inox 420. Eles têm uma variedade muito grande de largura, comprimento e espessura. O estoque deles é imenso e eles também vendem pelo Mercado Livre. O WhatsApp está aí na tela, é só chamar o Vinícius. Gavião Madeiras. Blocos e talas para cutelaria de madeiras nobres, resinas ou até mesmo híbridos de resina com madeira. Todos cortados, dimensionados, pensados para o cuteleiro, de forma que não haja excesso de desperdício. Peças secadas e seladas para que tenha uma maior durabilidade no estoque. Vem para Gavião, aqui Pica-Pau entorta o bico. Guajuvira Equipamentos, uma empresa especializada na produção e fabricação de máquinas para nós cuteleiros. Tem em seu catálogo diversas máquinas, como por exemplo lixadeiras de cinta profissionais, lixadeiras de cinta compactas, guias de lima, fornos de temperatura controlada, tanques de fosfatização, e também tem a novidade da Guajuvira, que é a retífica compacta, uma retífica pensada para nós cuteleiros. Tony West Couros. No site www.tonywestcouros.com vocês encontram diversos insumos para confeccionar suas bainhas, como por exemplo clipes metálicos, uma variedade imensa de tipos de couros, cordões encerados, tintas e ceras, agulhas, ferramentas variadas, ferragens e tudo o que você precisa para a confecção de uma bela bainha. Eles atendem pelo site e também pelo WhatsApp que está aí na telinha. Para fazer a limpeza da carepa, a gente vai começar com um disco de desbaste com esse cantinho quebrado, tá vendo? Ó? Ele já é um disco que já foi usado um pouquinho e a gente vai entrar com ele aqui, mas não vamos aprofundar muito. Vai ser uma passada bem superficial mesmo, tá? E tem que ser com esse cantinho quebrado aqui, porque senão ele vai esburacar a faca. Ele vai ficar cheio de buraquinhos na face, tá? Então é só quebrar bem o cantinho e passar com muito cuidado na face sem fazer muita pressão. Uma dica muito importante é você não lixar, né, essa face da faca de uma forma completa. Como vocês estão vendo aí, eu deixo um contorno, né, em todo o desenho da faca ali de aproximadamente uns 5 milímetros, talvez um pouquinho mais, tá? Isso serve para caso você estiver
trabalhando ali e perder a mão, né, e entrar demais com a máquina, você não faça ali não danifique as extremidades, porque caso você danifique as extremidades ali, né, geralmente quando isso acontece, ela tira bastante, o disco ele tira muito, né? Para você acertar isso na lixadeira de cinta depois é complicado, ele vai fazer um buraco, vai fazer um suco ali que vai ser complicado de resolver depois. Então dessa forma você não corre esse risco, você consegue lixar com tranquilidade depois na lixadeira de cinta e deixar de uma forma perfeita aí. Analisando aqui, ó, bem de pertinho, ele dá a impressão de que ele está bem fundo, mas não, tá? Ele está bem superficial mesmo, apenas tiramos as irregularidades e é essa camada preta, né, essa carepa. Quando a gente coloca aqui uma régua, ó, dá para ver bem pelo espaço de luz que é mínimo, ó, tá vendo? A gente apenas tirou uma camadinha, né? Tirou essa parte preta mesmo, que essa parte preta ela entope muito a lixa, gasta muito a lixa, tá? Dessa forma aí a gente consegue já acertar o plano, né? Acertar o alinhamento perfeito dessa faca de uma forma muito mais fácil na lixadeira de cinta. A gente vai gastar menos lixa, vai fazer menos esforço, a faca vai esquentar menos, né? Consecutivamente acaba ficando um serviço muito mais produtivo, tá? Então é só tirar pouquinho assim, que não tem segredo nenhum. Bom, pessoal, e antes de qualquer coisa, né, é interessante que você regule o flat. Então ele tem que estar um pouquinho mais para frente dos roletes, tá vendo? Ó? Os roletes eles não podem estar na mesma altura do flat. É interessante que ele esteja assim, porque dessa forma é difícil de ter algum tipo de marcação ali do rolete, né, na faca. É muito raro que aconteça, porque ele não está encostando, não está em contato com a faca, né? É difícil de acabar marcando. E também é interessante que o seu flat esteja 100% plano, sem nenhuma deformação, tá? Porque também, caso tenha alguma deformação ali, pode passar para a faca, ok? Então é interessante que você talvez adquira dois quando comprar a lixadeira de cinta, uma para fazer esse processo e outra para trabalho no geral, porque o flat com o tempo ele vai gastando por conta do atrito. Nesse ponto aqui, o segredo é a utilização do esquadro magnético, tá, galera? Com o esquadro magnético a gente tem uma divisão perfeita ali de pressão. Nesse caso eu estou usando um só maior, mas você pode usar também dois esquadros menores, né? Um em cada extremidade ali. E você vai ter uma divisão, né? Uma distribuição de pressão muito mais interessante dessa forma. Tá? Consecutivamente a faca ela vai ser desbastada, ali vai ser limpa de uma forma uniforme. Tá? Com isso a gente tira qualquer outro resquício de empenamento que tenha, ela vai sair praticamente retificada da máquina. A gente vai começar com um grão 36, a lixa não precisa ser nova, pode ser uma lixa um pouco mais gasta, não tem problema nenhum. Depois a gente vai passar para um grão 100, depois para um grão 220. O segredo, pessoal, desse processo é não deixá-la aquecer muito, sempre refrigerar bem, tá, a peça, porque dessa forma ela não empena quando você vai refrigerar lá. Se ela estiver muito quente na hora que você vai refrigerar, pode ser que aconteça dela vir a empenar. Então sempre mantenha a refrigeração, que ela vai sair daí alinhadinha. Esse processo todo, a princípio, pode parecer um processo muito longo e trabalhoso, mas ele facilita bastante na parte do nosso acabamento, né? Ele já está um acabamento praticamente acetinado, e na hora de dar o acabamento, da transição do ricaço aqui, né? Da transição do cabo para a lâmina, né? Essa parte do ricaço vai ser muito mais fácil, porque ela já está num grão 220, né? Então vai ficar muito mais simples de dar esse acabamento nessa área do ricaço, né? E também tem a questão de que ela está 100% plana, né? Quando você coloca numa superfície plana e aperta aqui, vocês podem ver que as outras pontas não sobem, né? Ela ficou uma faca 100% plana, sem empenamento, de ambos os lados. Tanto desse lado daqui, né? Mesmo virando a lâmina para o outro lado, você vê que não há um balanço, né? Essa faca ela não chacoalha, está 100% plana e retificada. Tiramos dela aí aproximadamente 5 décimos de milímetro, né? Ela estava aqui com 4,73, né? E aí ela foi para 4,2, tá? Tirou bastante material. Bom, galera, aqui está o nosso plano de trabalho preenchido. Você pode fazer um plano de trabalho aqui para o seu dia, né?
Então você escreve aqui o que você quer fazer no dia e depois você preenche essa outra parte, ou você preenche depois no final do dia. Mas é importante que você mantenha preenchido, né, para você ter depois os detalhes aqui, para a gente estar precificando a peça, né, para a gente ter um controle, tá? Então no caso aqui é o que a gente já fez até agora na faca. Então a gente fez o projeto dela e o molde. Nisso a gente usou papel cartão, cola e caneta. Demorou aproximadamente 15 minutos e gastamos aproximadamente R$8, né? Entre o papel cartão, a cola, a caneta e mais alguns outros insumos. Depois disso, o corte, a usinagem do contorno e o desempenho. Daí nesse processo nós utilizamos um disco de corte, uma lixa grão 36 ou 60 velha e um branquinho. E esse processo demorou aproximadamente 15 minutos, tá? Aqui eu tá meio rasuradinho, meio manchado, porque eu fui preenchendo enquanto eu estava fazendo, né? Para mim ter bastante noção, assim mais ou menos, eu fui vendo, descontando mais ou menos o tempo da filmagem e fui preenchendo. Daí gastamos aqui R$5,50. Aí você vai falar, Lucas, como que gastou R$5,50 se teve uma lixa grão 36 ou grão 60 velha aqui? Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre essas lixas velhas aqui, como que eu precifico isso. E aí, por fim, tivemos aqui a limpeza da carepa, né, onde a gente gastou um disco de desbaste, tá? Uma lixa grão 100, nesse caso uma lixa nova. Essa lixa a gente vai usar de novo no gume, tá? A gente vai usar essa lixa novamente, mas a gente utiliza uma lixa nova e uma lixa nova grão 220. Eu uso óxido de alumínio, então no total aqui para mim deu R$32 de gasto e o tempo estimado de 20 minutos para esse processo. Aqui você não precisa necessariamente usar uma folha só por faca, você pode fazer várias folhas, mas é importante que você vá separando esses campos aqui e marcando, anotando tudo, que a gente vai usar isso no processo final para fazer o cálculo do valor dessa faca. Galera, lembrando, na descrição do vídeo vocês encontram o link para estar participando do grupo do Telegram e também o link do grupo do Facebook, onde vocês vão encontrar os materiais didáticos que vai estar sendo disponibilizado aqui no nosso curso, tá? Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem dar uma força aí para o projeto, né? Agora, enquanto está lançando, isso vai até provavelmente meio do ano esse curso, toda semana uma aula. O nosso Pix é canaloficinando@gmail.com, então quiser dar uma força, tá aí. No final do curso vai ter um videozinho de agradecimento para todo mundo que ajudou. O link para vocês adquirirem um aço, né? Para quem quiser tá fazendo junto o nosso projeto, também está na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário, assim como os outros links, ok? E agora, na próxima terça-feira, vai ter uma live, a live onde eu vou estar tirando algumas dúvidas, né, sobre essa aula e as últimas que já se passaram. Se você não viu as últimas aulas, volte lá alguns vídeos atrás no canal aqui e dê uma olhada e venha com as suas dúvidas na próxima terça-feira. Vai ser às 20 horas. Conto com todos vocês, beleza? Então esse daí, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e todas as dicas. Fiquem com Deus, um forte abraço.